Seja bem-vinda à leitura e reflexão no último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Mas vamos dividir esse capítulo em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 9 e depois leremos do versículo 10 ao versículo 31. Então hoje vamos ler e desfrutar dessa leitura e ver o que Deus tem para nós, para o nosso coração, no capítulo 31, a partir do versículo 1 até o 9, que diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa parte do capítulo 31 de Provérbios é um conselho de uma mãe para um rei que governa. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa prática de vida, é o Senhor nos instruindo como mulheres que administram aquilo que Ele tem nos concedido. E o Senhor diz aqui a respeito do vinho, de não nos enveredarmos para a bebida, para que nós venhamos a perder o equilíbrio. O Senhor diz: tome cuidado com as coisas deste mundo, tome cuidado com as belezas falsas que podem destruir a sua caminhada. Então o Senhor novamente vem a falar isso conosco, que nós venhamos a ouvir os conselhos do nosso Pai, do nosso Deus, para que possamos administrar, governar aquilo que Ele tem nos concedido. Porque diz assim no versículo 5, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então, para que nada desvie o nosso olhar, desvie a nossa atenção às coisas que realmente nos importam, aquilo que é prioridade para a nossa vida, aquilo que necessita dos nossos cuidados. Sejamos assim, esse tipo de mulher cuidadosa para com as coisas e pessoas que Deus tem nos concedido. A mãe deste rei fala a respeito, orienta-o a respeito do vinho, da bebida forte, para ser dada àqueles que estão angustiados e que precisam esquecer um pouco os seus problemas. Trazendo novamente para a nossa realidade, o Senhor aqui não está nos orientando a dar bebida a outra pessoa. Mas o Senhor está dizendo que nós tenhamos uma palavra de conforto e uma palavra de orientação para que aqueles que o Senhor tem colocado, que vêm até nós, eles sejam confortados por Deus através da nossa vida. Então, como tipifica o vinho que tira o eixo, tira o equilíbrio, tira o foco daquilo que a pessoa precisa olhar, que as nossas palavras tirem o foco do problema e essa pessoa passa a ver a Deus para solucionar o problema. O Senhor ainda diz aqui no versículo 9: erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, para que sejamos umas às outras, para que sejamos mulheres que olhem para o outro e que dê um conforto através de nossas palavras e de nossas ações, e que nós não venhamos a nos embriagar com as impurezas e a insensatez do mundo. Seja assim uma mulher sensata, buscando em Deus o discernimento para trazer à memória aquilo que te dá esperança, para trazer à memória o que dá esperança aos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Amém.